Olá, acadêmicos! Tudo bem? Vamos a mais uma aula de estatística. Nós caminhamos no nosso conteúdo e hoje vamos falar um pouquinho sobre medidas de dispersão. Muito bem, nós já trabalhamos muitas medidas de dispersão. Vocês lembram que a gente já trabalhou medidas de dispersão de tendência central, né, que é a média, mediana e a moda, e agora a gente vai trabalhar com essas medidas de dispersão. Elas são também medidas de posição central, né, só que agora são outras medidas. Que medidas são essas? São a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação, também chamado de coeficiente de variação de Pearson, ok? As medidas, essas medidas de dispersão, ou seja, que se dispersam em relação à média, tá bom? Ou seja, ela vai dizer se os seus dados são mais homogêneos ou se são menos homogêneos, né? Se são mais afastados da média ou se são mais próximos da média, né? Eles visam descrever os dados no sentido de informar o grau de dispersão em relação a essa média, né? Se estão muito próximos, se estão muito afastados. Os principais medidas de dispersão conhecidas é a amplitude. A amplitude nós vimos no início do nosso curso. Agora, e os três que nós vamos ver nessa aula, que é o desvio padrão, a variância, e o coeficiente de correlação de Pearson. Os principais, vamos dizer assim, que são trabalhados, é a variância e o desvio padrão, correto? Uma brincadeira aqui, só para vocês congelar aí e pensar um pouquinho. Mas vamos dando continuidade, vejam só. A variância, né? Vamos trabalhar nela. A variância e o desvio padrão, a gente pode trabalhar elas junto, porque uma depende da outra, tá bom? Então, o desvio padrão depende do resultado que a gente encontrar na variância. Vejam só esse exemplo, ó. Supomos que você é um gerente de uma empresa e deseja contratar um novo vendedor. E no final, né, da concorrência dos candidatos, vamos dizer assim, sobraram esses dois. Então, você vai analisar a venda deles nos últimos 4 meses para ver qual deles que vai ter maior possibilidade de contrato, correto? E aí você tem que ver aí os vendedores 1 e 2 ao longo dos últimos 4 meses, as vendas deles, correto? A média de ambos é 50 unidades mensais de venda. Então, ambos têm a mesma quantidade mensal. Mas quando você olha os dados, tem um que tem uma variação maior, tem outro que tem uma variação menor. E aí, qual deles contratar? Veja aqui no gráfico, olha só. O primeiro gráfico é do vendedor 1, o segundo gráfico é do vendedor 2. Observe que essa linha é a média. Então, ambos vendem a mesma quantidade, que é 50 unidades, sei lá, do produto da empresa. Ambos vendem a mesma quantidade, correto? Só que o vendedor 1, ele tem uma variação menor em relação à média. O vendedor 2 tem uma variação maior, ok? Olha, podemos observar aí nesse gráfico essas informações. E agora, qual deles contratar? O que reflete essas variações? Trava o vídeo, pensa um pouquinho sobre isso, ok? Muito bem, a variância, que é o primeiro medida de dispersão que nós estudamos aqui hoje, a variância é uma medida de dispersão que ela tem o objetivo de avaliar um conjunto de dados, né? Ou seja, ver quanto eles estão dispersos em relação à média, tá bom? Para fazer isso, ora, se você está querendo calcular quando eles estão dispersos em relação à média, então a média é uma referência, tanto para calcular, né? Então a média é uma referência. Como que a gente vai fazer isso? Ora, para fazer o cálculo da variância, ela é definida desse seguinte modo, é definida como uma soma de quadrados, sendo, portanto, uma medida quadrática. Vamos ver já a fórmula. E o desvio padrão? Ora, o desvio padrão, assim como a variância, dá a noção de valores de determinado conjunto, como eles estão dispersos em relação à média. Se a variância é uma medida quadrática, o desvio padrão
é o resultado dessa medida quadrática, é a raiz daquela medida quadrática, correto? Nós vamos ver pela fórmula, fica muito mais fácil da gente entender pela equação. Vou passar aqui para vocês. Essa é a equação para calcular a variância e o desvio padrão. Não é difícil, não se preocupem, tá bom? A equação da variância é essa daqui, ó. x1 menos a média, x2 menos a média, x3 menos a média, xn menos a média. Cada valor desse é elevado ao quadrado. Então, observe que uma variância é uma medida quadrática. Tudo isso dividido por n menos 1. Ora, mas quem é esse x1, quem é esse x2? Ora, é a quantidade de informações que você tem para analisar nos seus dados. Por exemplo, se a gente pegar o exemplo que a gente acabou de ver dos vendedores, eu vou ter x1, ou seja, a venda no mês 1, a venda no mês 2, a venda no mês 3, a venda no mês 4, tudo isso menos a média elevada ao quadrado, para ver qual é essa variância daqueles dados. Eu faço isso para o vendedor 1 e faço isso para o vendedor 2. E o desvio padrão, o que é? Nada mais do que a raiz quadrada do que a gente calculou acima. Por falar nisso, vamos fazer esses exercícios? Olha só. Já está feito aqui para vocês. Vamos pegar aqui os dados do vendedor 1. Aqueles dados que a gente trabalhou no exercício, que a gente informou agorinha, tá bom? Esses aqui. Só para quem perdeu de vista, né? O vendedor 1, no primeiro mês analisado, vendeu 48, no segundo mês 45, no segundo 55, no terceiro 45, e no quarto 52. E o vendedor 2, as informações estão aí para vocês verem. Correto? Muito bem. Como é que vai ser cálculo, então, a variância? Ora, eu vou pegar a primeira informação menos a média, que é 50. A segunda informação menos a média. A terceira informação menos a média. A quarta informação menos a média do quarto mês. Ora, 48 menos 50, vocês sabem que é menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado, 4. Ora, 55 menos 50 vai dar 5. Opa! 55 menos 50 vai dar 5. Muito bem. 5 ao quadrado, 25. 45 menos 50 vai dar menos 5. Menos 5 ao quadrado vai dar 25. E aqui você tem a soma desses valores, ó, 25 mais 25 mais 4 mais 4 vai dar 58 dividido para 3. Ou seja, a variância é 19,3. Ah, e como é que é calculado o desvio padrão? Ora, o desvio padrão é a raiz do resultado da variância. Ou seja, a raiz de 19,3 é igual a isso aqui. 4,4. Isso do vendedor 1. Do vendedor 2, temos aqui também. Observe que no vendedor 2 os valores variam um pouco mais, né? Lá era 48 menos 50, agora aqui já é 30 menos 50. 70 menos 50. E aí todos os dados aqui. Então, somando todos esses valores aqui, nós vamos ter 1000 dividido para 3. Tá bom? Por que 3? Porque aqui embaixo é n menos 1, ou seja, 4 menos 1, 3. 1000 dividido para 3 vai dar 333, e essa dízima periódica. E o desvio padrão, nada mais do que calcular essa raiz. E aí a gente vai ter aqui agora. Aí a gente vai poder comparar. Observe que a variação do primeiro vendedor foi 19,3, né? E esse aqui foi 333. O desvio padrão desse foi aqui de 4,4. E o desvio padrão desse foi 18,2. Né? Que conclusão que podemos chegar? Nós podemos observar que o vendedor 2, o vendedor segundo, né, o segundo analisado, tem uma variação em torno da média bem maior do que o vendedor 1, né, no que diz respeito ao número de vendas nos últimos 4 meses. E com essas informações, você como gestor poderá tomar uma decisão com muito mais confiabilidade, porque você está analisando os dados com calma e aí você vai ter alguma consideração do que interessa mais, né, para a empresa. A empresa está disposta, por exemplo, a correr um pouco mais de risco com aquele vendedor 2, que varia muito, ou ela quer algo mais seguro, uma segurança com aquele vendedor 1 que não tem uma variabilidade tão grande. Correto? Então, são decisões, mas pelo menos são decisões que são tomadas com dados, né, analisados com mais carinho, vamos por dizer assim. O outro método de calcular medida de dispersão são os coeficientes de variação, né? Em muitos livros você vai pegar só coeficiente de variação, outros materiais vai vir coeficiente de variação de Pearson.
tá bom? Essa é uma medida absoluta, né? Dispersa absoluta. O legal dela é que você pode, você pode utilizar ela quando você está trabalhando com dados que tem muitas informações, né? Então, às vezes, quando você está trabalhando com desvio padrão, ele é limitado a trabalhar uma única unidade de medida. Já o coeficiente de variação de Pearce, ele possibilita a trabalhar com mais de uma unidade, né? Então, ele é mais interessante, vamos dizer, nesse sentido, para fazer essa análise. E o cálculo dele, novamente, eu vou ter que calcular o desvio padrão correto para fazer o coeficiente de variação de Pearson. Então, eu vou ter que fazer todos os três de todos os jeitos. Eu vou ter que fazer a variância, correto? Por que eu vou ter que fazer a variância? Porque para calcular o desvio padrão, o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Então, eu tenho que fazer todos os três para chegar no coeficiente de variação de Pearson. E qual é a fórmula de cálculo do coeficiente de variação de Pearson? Vai ser o desvio padrão dividido pela média vezes 100. Tá bom? Então, desvio padrão dividido pela média vezes 100. Olha aqui um exemplo, olha só. Considere a tabela abaixo que contém estaturas e pesos. Observe que tem duas unidades, estaturas e pesos. Se você fosse trabalhar com uma, você ia trabalhar só com uma especificamente, né? Por exemplo, só com estatura ou só com peso. Por exemplo, se eu fosse trabalhar com desvio padrão. Agora, no coeficiente de variação de Pearce, os dois eu vou poder analisar porque eles vão estar na mesma unidade de medida, né? Na mesma unidade de valor. Qual das medidas, estatura ou peso, possui maior homogeneidade? Né? Como não é possível responder essa pergunta utilizando o desvio padrão, pois é uma medida de dispersão absoluta, temos que calcular o CVP, né? O coeficiente de variação de Pearce, tanto da estatura quanto do peso. Observe aqui nesses exercícios que aqui já foi dado o desvio padrão, né? Para facilitar a nossa vida, já foi dado. O desvio padrão das estaturas é de 5 e o desvio padrão do peso é de 2. Correto? E aí, pronto. Observe que nesse aqui já foi feito o cálculo. Os dados já foram tabelados e os cálculos já foram feitos. Tá bom? Para fazer o cálculo foi fácil. Aqui, como é uma aula... Estou utilizando o nosso vídeo, web aula, os cálculos eu já trouxe para cá já os resultados prontos, tá bom? Então, por exemplo, a estatura apresenta uma correlação de variação de 2,85 e o peso apresenta uma correlação de variação de 2,94. Como é que chegamos nesse valor? Nós pegamos esse valor, dividimos pela média e multiplicamos por 100. Pegamos esse valor, dividimos pela média e multiplicamos por 100. Tá bom? E aí chegamos a esses valores. E aí aqui temos uma maneira de falar. O coeficiente de variação de Pearson, olha só, ele é expresso em percentual, né? Mas também pode ser expresso em valor decimal e aí você não multiplica por 100. É só fazer isso. Quanto menor for o seu valor, mais homogêneos são os dados. Correto? Quanto menor o valor de correlação, mais homogêneos são os dados. E o coeficiente de variação é considerado baixo, né? Ou seja, baixo, quando um conjunto de dados, ou seja, são bem homogêneos, apresenta valor menor ou igual a 25%. E observações importantes, então, para essas medidas de dispersão é o seguinte: quanto mais homogêneas, ou seja, menor variabilidade, melhor, né? Melhor. Menor variabilidade é menor. Tá bom? Mais heterogênea significa maior variabilidade. Maior variabilidade, dependendo do que você está estudando, analisando, é ruim. Tá bom? Teremos que calcular o coeficiente de variação de Pearce toda vez que os valores estiverem expressos em unidades de medida diferentes. Por exemplo, aqui a gente tinha quilogramas e centímetros, né? Então a gente teve que calcular. Caso não seja especificado qual o desvio padrão, a gente pode utilizar a amostra ou pode utilizar a população toda, tá bom? Mas normalmente a gente trabalha com amostras nesses casos. Mas a fórmula é a mesma
para ambos. Tranquilos?